Para esse segundo dia, nós teremos uma programação que seguirá da seguinte forma: 2 painéis pela manhã e também 2 painéis no período da tarde. É importante que os participantes registrem suas presenças em cada período do dia, no início e no final, para que possam receber o certificado. Esses dias 5, 6 e 7 de agosto, Porto Velho será a capital brasileira do direito administrativo. O Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, anfitrião deste evento, em conjunto com os nossos co-irmãos, os Institutos de Direito Administrativo do Brasil, Amazonense, do Pará, de Roraima, juntamente com a Faculdade Católica de Rondônia, realizam este segundo Congresso Amazônico de Direito Administrativo e o 4º Congresso Rondoniense de Direito Administrativo. Senhoras e senhores, autoridades presentes, estimados congressistas, é com grande honra e satisfação que nos encontramos em mais uma edição do Congresso Rondoniense de Direito Administrativo e Congresso Amazônico. A importância desses congressos reside na oportunidade ímpar de aprofundarmos os debates sobre temas cruciais que impactam diretamente a gestão pública e a vida dos cidadãos. Em um cenário de constantes transformações e desafios, o direito administrativo reafirma como um pilar fundamental para a promoção da transparência, da eficiência e da legalidade na administração pública. Durante os próximos dias, nós teremos o privilégio de ouvir e interagir também com renomados especialistas, pesquisadores, profissionais que compartilharão seus conhecimentos e experiências, contribuindo para a construção de soluções inovadoras e aprimoramento de nossas práticas. Que esses congressos conjuntos sejam um espaço fértil para a troca de ideias, o fortalecimento de redes e a consolidação de um direito administrativo cada dia mais justo, sustentável e eficaz. Para garantir o bom andamento de nossas atividades, gostaríamos de contar com algumas informações importantes sobre a logística dos 2 congressos que devem acontecer simultaneamente. Este é um evento sustentável e, por isso, não teremos distribuição de elementos físicos de identificação. Todas as palestras serão ministradas aqui neste auditório. As oficinas serão realizadas em salas designadas pela Faculdade Católica de Rondônia, nos andares superiores do prédio. É importante que os interessados em participarem dessas oficinas façam as suas inscrições no credenciamento. A quantidade de vagas de cada oficina é limitada. E elas ocorrerão concomitante aos painéis que ocorrerão aqui neste auditório. Registramos e agradecemos a presença da doutora Elma Tourinho, secretária executiva de Gestão de Gastos Públicos, doutor Matheus Barreto Correia, procurador do Estado de Rondônia, doutor Arthur Felipe Medeiros, procurador do Estado de Rondônia. Agradecemos a presença de cada uma das autoridades aqui presentes não mencionadas, painelistas, congressistas e todos os nossos convidados especiais. Hoje teremos 3 oficinas que ocorrerão concomitante aos painéis. Os painéis serão apresentados aqui no auditório e as oficinas indicadas lá no credenciamento.
Os temas propostos nas oficinas de hoje serão convênios, critérios de sustentabilidade em licitações e credenciamento. Essas 3 oficinas ocorrerão durante o dia. No credenciamento, os senhores e as senhoras podem fazer a inscrição para cada uma delas. Vamos ao primeiro painel desta manhã, que tem como tema Gestão Pública em Transformação, Sustentabilidade. Para presidir a mesa, convidamos doutora Bruna Lourenço. Convidamos também para compor o dispositivo, doutora Chandrika Silva, coordenadora pedagógica deste evento e também membro do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo. Farei um breve relato do currículo da doutora Bruna Lourenço Rectoyer, presidente da mesa deste painel de sustentabilidade, doutora e mestra em ciência jurídica pela Univale e pela Universidade de Alicante, na Espanha, doutora e mestra em água e desarrollo sustentabilidade pela Universidade de Alicante, na Espanha também, assessora jurídica do Ministério Público do Estado de Rondônia, professora permanente do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da Faculdade Católica de Rondônia. Neste momento, passamos a palavra à doutora Bruna Lourenço Rectoyer. Olá, bom dia. Meu nome é Bruna Moreira Lourenço Rectoyer. Sou assessora jurídica no Ministério Público de Rondônia, professora permanente do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da Faculdade Católica de Rondônia. Sou de estatura baixa, de 1,52,5. Estou com cabelo curto, cabelo escuro, olhos marrons, vestindo hoje um vestido longo marrom e um salto bege. Essa é a minha autodescrição. Para iniciar o nosso painel, então, eu convido as demais painelistas para fazer presente aqui junto conosco no palco. Então, chamo para estar junto conosco a Solange. Solange Mendes Garcia, assessora de sustentabilidade, acessibilidade e inclusão no TRE de Rondônia, doutoranda em sustentabilidade ambiental pela Unicinos, mestra em administração e graduação em direito pela Unir, atua com projetos institucionais voltados à inclusão e responsabilidade ambiental. Também convido para estar junto conosco a Ana Carolina Melo, advogada e gerente da Unidade Jurídica do SEBRAE, especialista em Direito Constitucional e Internacional, atua de forma consultiva e estratégica na defesa institucional, com ênfase na governança, contratos e compliance, aliando a sua trajetória à implementação de políticas públicas, fomento ao empreendedorismo feminino e promoção dos direitos sociais. Antes de mais nada, de abrir o nosso painel, gostaria de parabenizar a organização do evento, aqui na presença do Dr. Eurico Montenegro, e dizer que é um imenso prazer de presidir uma mesa, um painel com mulheres, para falar de um tema que não é voltado somente a mulheres, e sim em questões que abrange a todos nós de tanta importância, que é a sustentabilidade. Parabenizar o evento, além desse painel formado apenas por mulheres, também de estar sempre em todas as suas edições
colocarem mulheres pelo menos em 50% da sua programação. E isso, com certeza, é um avanço que o Instituto traz e que todos os eventos devem seguir esse exemplo de colocar essa questão da igualdade de gênero para a comunidade acadêmica, para os profissionais do direito. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa primeira painelista. Com licença, doutora. Nós vamos fazer a foto agora? No final? Ótimo. Então, passo a palavra para a nossa primeira painelista, Cândrica Madalena Silva, para que faça uso da palavra. Bom dia. Bom dia, senhoras, senhores. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao 2º Congresso Amazônico e 4º Congresso Rondoniense de Direito Administrativo. Me chamo Cândrica Madalena Silva, minha cor parda, tenho cabelos castanho escuro, uso óculos, estatura 1,59, estou vestindo um colete bege, calça preta, sandália de salto na cor preta. Essa é a minha autodescrição. Obrigada, doutora Bruna. Estou muito feliz em estar com as colegas doutora Ana Carolina, doutora Solange Mendes, TRE, SEBRAE, compondo este painel Sustentabilidade, que é um tema que tem instigado a todos nós. De alguma forma, em algum momento, nós já ouvimos falar, tivemos algum contato com a matéria. A emergência climática, no qual nós nos encontramos hoje em enfrentamento, nos exige realizarmos profundas reflexões. E nós estamos aqui conduzindo este papel de contribuição, colegas, para esta reflexão. Mas para a gente poder pensar sobre essa emergência climática, sobre a sustentabilidade, conectarmos com a importância da atuação da administração pública, nos exige, primeiramente, fazermos um recorte histórico para entendermos o local e o momento no qual nos encontramos. Para a gente estar falando hoje sobre sustentabilidade, já existe há bastante tempo no campo internacional profundas discussões. Um movimento dialético, doutrinário, científico, tratando sobre a matéria. A gente gostaria aqui compartilhar com vocês alguns destaques, a exemplo de uma obra literária na década de 60, A Primavera Silenciosa, que começa a questionar o uso de produtos químicos na agricultura. Nós temos a formação do Clube de Roma. Nós temos o relatório Nosso Futuro Comum. Amigos e amigas, lá na década de 80, este relatório, eles contrataram uma assessoria de cientistas e um grupo, pesquisadores, empreendedores, e realizaram um estudo da projeção do crescimento populacional e uma análise sobre o uso do recurso natural. E como o planeta estava respondendo a este uso do recurso natural. E fazendo a projeção com o crescimento populacional, verificou-se, com os dados coletados, que a conta não estava batendo. Já estávamos em processo de degradação ambiental. E os alertas foram emitidos no campo internacional. E houve, naquele momento, uma grande repercussão. E tal reflexão reverberou para os próximos encontros internacionais. E aí nós temos o encontro em Estocolmo, nós temos Joanesburgo, nós temos a Rio 92, nós temos a Rio 20.
Então, nós temos vários encontros internacionais colocando a pauta ambiental como eixo estratégico de promoção do desenvolvimento. E nós podemos fazer uma reflexão. Como que todo este movimento científico reverberou para o campo doutrinário e para o nosso ordenamento jurídico brasileiro? Nós temos aqui, em 81, a Política Nacional do Meio Ambiente. Em 81, a gente começa a ter a introdução no nosso ordenamento de institutos jurídicos colocando a proteção ao meio ambiente. É muito importante a gente compartilhar que nessa discussão internacional, e aí, a sustentabilidade, o que seria sustentável, né? Onde é que estaria a essência, né, para entendermos o quanto abrange o entendimento da sustentabilidade? Amigos, precisamos desenvolver nossa conduta comportamental de tal modo que a gente possa, hoje, suprir as nossas necessidades sem comprometer a capacidade das próximas gerações de suprir igualmente as suas capacidades. Nesta fala, a gente encontra a essência da sustentabilidade. E como introduzir na administração pública, em nossas compras, em nossas contratações? Artigo 225, Constituição Federal de 88. Justamente recepcionando esta reflexão, nosso artigo 225, ele vem alicerçar este mandamento, dispondo a todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas também impondo a todos, à sociedade, ao poder público, o dever de preservá-lo. E fazendo uma análise, doutora Bruna, desta introdução no ordenamento jurídico, e aí já fazendo um recorte para dentro das contratações públicas, na administração pública, a gente teve a Lei 8666, que é de 93, que somente em 2010 nós tivemos uma alteração do artigo 3º, introduzindo no caput, entre os princípios a serem alcançados pela administração pública na condução dos certames licitatórios, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, somente em 2010, a gente teve essa alteração no caput do artigo 3º da Lei 8666. Percebam, eu estou aqui fazendo uma reflexão, uma análise temporal da discussão no campo internacional e deste movimento, né, introdutório no campo jurídico e principalmente nas compras e contratações públicas. Então, a gente teve essa alteração em 2010. Na sequência, a gente tem um decreto regulamentando o artigo 3º. E em 2012, nós temos a criação do Plano de Logística Sustentável. Plano de Logística Sustentável, que traduz em uma ferramenta de governança, uma estratégia que é um dever da administração adotar, avaliando o seu ambiente, traçando metas a serem alcançadas pela administração
e realizando o constante monitoramento. Nós não temos como falar sobre sustentabilidade e dentro da administração pública sem necessariamente perpassar pela abordagem da governança pública. Da governança pública. Muitos têm ainda enfrentado desafios para a implementação das práticas e da adoção dos critérios sustentáveis no ciclo da nossa contratação. E quando eu falo do ciclo da contratação, muitos aqui são servidores públicos que manuseiam a instrução do contrato. E quando a gente fala da importância de ser observada a sustentabilidade, a governança sustentável no ciclo da contratação, eu trago a vocês a reflexão da necessidade de observarmos em todas as etapas. É desde o planejamento, seleção do fornecedor, fiscalização e execução contratual, gestão de resíduos sólidos. Durante todo o curso da instrução do processo, a administração tem o dever de observar a governança sustentável. Mas aí a gente faz uma reflexão. Estamos preparados para, em cada fase, assim atuarmos? Qual é o nível de maturidade da sua instituição em pauta de governança sustentável? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque a gente precisa conversar e começar a conectar com o nosso dia a dia na administração. Estamos conseguindo implementar as práticas sustentáveis? E aí vocês podem questionar: estou com dificuldade de inserir critérios sustentáveis nas minhas peças, nos artefatos, ETP, TR, projeto básico, mapa de risco, termo de contrato. Estou com dificuldades. Como posso conseguir iniciar essa implementação? E mais, além de reverberarmos para o mercado o posicionamento público sustentável, precisamos exercer o nosso dever de casa, no próprio gerenciamento do órgão. E aí eu compartilho com vocês uma outra reflexão. Temos algum programa de acompanhamento, monitoramento, estabelecimento de metas em relação ao nosso consumo de energia no nosso órgão, por exemplo? No nosso consumo de água? Consumo de produtos descartáveis? Uso do papel? Como é que nós estamos de verdade? A gente precisa fazer essa reflexão. E para a gente poder avançar, a gente precisa colocar como pauta prioritária na gestão administrativa capacitar os nossos servidores, para que possamos nos apoderarmos das informações e, com segurança, iniciarmos esse processo de sustentabilidade em nossa administração. Senhores, senhoras, a administração pública movimenta, em média, 12% a 15% do PIB. O impacto é tão gigantesco que, em 2015, na concepção dos ODS, os 17 objetivos sustentáveis que a gente tem como dever alcançar até 2030, o ODS 12, ele trata prioritariamente sobre a produção e o consumo sustentável. Ele trata prioritariamente no fomento à inserção
da prática sustentável nas contratações públicas, justamente por compreender a força condutora e motriz que a administração pública possui em suas mãos de induzir o comportamento do mercado. A partir do momento que a administração pública comunica para o mercado critérios sustentáveis, o mercado, por sua vez, se adaptará para continuar dialogando contratualmente com a administração pública. Então, a gente precisa fazer o nosso dever de casa. Eu não sei como está o meu tempo, Bruna, você vai me falando. A gente precisa. Outra reflexão que eu trago para vocês, eu falei sobre a alteração do artigo 3º na 8666, em 2010, e muitas pessoas, naquele momento, tiveram uma leitura equivocada. Então agora, desenvolvimento nacional sustentável passou a incorporar, né, entre os princípios da administração, os princípios a ser alcançados, né, por meio das contratações públicas. Então agora tem legalidade, agora é legal, né, a gente fazer contratação sustentável. Uma leitura equivocada. Inclusive o ministro Dias Toffoli, em uma manifestação no Madim, ele expressamente se manifestou no sentido de que muito antes da alteração do artigo 3º em 2010, a contratação pública sustentável já tinha um manto legal, constitucional, com base no artigo 225 da Constituição Federal, no qual mencionei anteriormente. Já era constitucionalmente. E aí vem a 14133. E a 14133? Como estamos? Se a gente fizer uma rápida leitura, na 866, caros colegas, nós temos a incidência em 3 momentos sobre a sustentabilidade. 3. Quando a gente vai observar a 14133, nós vamos encontrar, anotem, mais de 20 incidências da sustentabilidade na Lei 14133. Mais de 20 incidências. No artigo 5º, que dispõe sobre os princípios, na 14133, o legislador reafirma a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como um princípio da administração a ser alcançado. E no artigo 11 da 14133, quando o legislador trouxe ali a disposição dos objetivos a serem alcançados, no certame licitatório contratual, nós temos 4 incisos no artigo 11. 4 incisos. E destes 4 incisos, 2 têm o manto da sustentabilidade. Então, de forma muito cristalina, nós temos aí a sustentabilidade como pauta estratégica das compras e contratações públicas em nosso país. A princípio, são as nossas considerações iniciais. Devolvo a palavra à nossa presidente para a gente seguir nesse debate que muito nos instiga e nos traz aí a reflexão da responsabilidade de realizarmos uma mudança comportamental, a cultura organizacional em nossa administração. Muito obrigada, Xandrica, pela explanação. Tenho certeza que já trouxe alguns apontamentos
que nos fazem pensar a nossa administração pública, como implementar e cada um dentro do seu órgão, inclusive os alunos aqui, começar a pensar na sustentabilidade para além apenas da questão ambiental. Percebam que no início foi falado que nós estamos num evento sustentável. Eu comentei sobre a questão de um painel voltado para mulheres. Isso também é uma questão sustentável, porque quando se deu início à sustentabilidade, né, como bem a Chandrika nos mencionou aqui, nós estávamos falando ali uma questão voltada dentro do direito administrativo. Inclusive, na Espanha ainda nós temos o direito ambiental, nós não temos uma grade na graduação do direito ambiental, ele é ensinado dentro do direito administrativo. Hoje, aqui, nós temos essa separação, direito ambiental, direito administrativo, mas mais ainda, nós evoluímos para colocar a sustentabilidade em todo o âmbito, em toda a esfera da nossa sociedade. É no âmbito social, ambiental, tecnológico, econômico, enfim, inclusive isso a gente consegue ver pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, que ele não aborda a questão unicamente ambiental, né? Então a gente tem ali voltada a todas as searas da nossa sociedade. E isso a gente consegue ver aqui na palestra da Chandrika, justamente a gente falando sobre como implementar a sustentabilidade, questões para a gente pensar a implementação da sustentabilidade na administração pública, né? E para a gente dar continuidade a essas reflexões sobre a sustentabilidade, eu passo a palavra para Solange Mendes Garcia, para a gente ouvir um pouquinho mais sobre essas reflexões. Eu vou me colocar em pé. Meu nome é Solange Mendes Garcia. Eu sou uma mulher parda, com a pele branca, porque eu represento a mistura da população brasileira. Eu tenho os olhos castanhos, eu estou trajando uma roupa, uma saia e um casaco preto com uma blusa verde musgo. Eu estou aqui a convite, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, representando o tribunal nesse evento. Pode passar, por gentileza? Ok, sim. Como é que funciona aqui? Esse daqui para frente. Obrigada. Então, primeiro, me coube falar sobre gases de efeito estufa especificamente. Então, para a gente chegar em gases de efeito estufa, primeiro a gente precisa situar algumas questões. O que acontece no planeta Terra? Aqui tem aquele, por gentileza, aqui tem aquele pontinho ou não tem pontinho? Isso, onde que é? Não tem? Não, tá bom, obrigada. São ajustes iniciais. Então, o que acontece? Isso daqui é a curva de Killing. É um site norte-americano que funciona, o site funciona desde que tem internet, mas esse trabalho está ativo desde 1958. Ele faz um mapeamento contínuo desde 1958 até os dias de hoje, a partir de um observatório dos Estados Unidos, por meio de uma tecnologia que mapeia os gases atmosféricos no planeta. Então, o que acontece com o planeta Terra? Eu não sei se aí pelo fundo dá para ver, mas quem depois puder acessar, a curva de Killing é um site em inglês, e a gente vê aqui no painel que no ano 250 da nossa era, isso daqui é o equilíbrio de gases. Os gases totais,
no globo terrestre. Então, o que havia nessa linha aqui, que tem pouca movimentação até o ano de 1750? Havia equilíbrio nos gases do planeta. Então, o que nós inspiramos de oxigênio, o que nós expiramos de gás carbônico, as plantas fazem o contrário na fotossíntese. O mar faz isso, a superfície do globo terrestre também. Então, havia equilíbrio. Contudo, em 1750, aconteceu uma grande revolução no planeta, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe esse cenário. A Revolução Industrial trouxe essa possibilidade. Nós estamos sentados em cadeiras de plástico, na sua grande parte é plástico, são vários tipos de plástico. Quem nos deu isso? A indústria. Sem a indústria, nós não estaríamos nesse ambiente. Sem todo o avanço que aconteceu depois dessa idade, dessa era, nós não teríamos as possibilidades que nós temos hoje. Contudo, essas possibilidades nos trouxeram isso, um cenário de emissão de gases na atmosfera. E aquilo que era equilibrado passou a ser desequilíbrio. Tanto que na curva de Killing, nós temos ali, depois de 1750, um crescimento exponencial desses gases. E o que são esses gases, né? São vários gases. Contudo, convencionou-se dizer que são equivalentes em gás carbônico. Para fazer uma conta, para ser possível o cenário, para não ficar convertendo o tempo inteiro, convencionou-se ser gás carbônico ou equivalentes. Então, nisso, o que acontece? Por que é gás de efeito estufa? Porque o planeta seria gelado se não houvesse esse equilíbrio de gases na nossa atmosfera. Não haveria vida na Terra. A vida na Terra só é possível porque existem esses gases, que o raio solar entra no globo e o calor permanece, sendo possível a vida existir, em todas as suas nuances no globo inteiro. Então, a partir do momento que houve a elevação dessas moléculas, desses gases, o planeta começou a aquecer. E o que temos hoje, recente, chuvas demasiadas em lugares mais frios. O Rio Grande do Sul aconteceu, vem acontecendo. Não só no Rio Grande do Sul, em várias outras partes do globo. Tivemos a seca do Rio Madeira. O Rio Madeira secou. O calor em exacerbação, assim como num corpo humano que tem febre, o planeta tem febre. O planeta é vivo. E isso ameaça a nossa existência no planeta. Então, isso vem sendo feito, como disse a Chandrika, há muito tempo. Desde o encontro de Estocolmo, na década de 70. Mas, agora que a gente está aqui, conversando sobre isso, nessa plateia. Então, hoje, é mais que urgente nós olharmos para isso. 5 graus a menos na atmosfera do planeta, 5 graus a menos, foi a chamada Era do Gelo. 5 graus a menos. Hoje nós estamos com 5 graus a mais. Então, a partir dessas constatações, nós tivemos, só um instante. Nós tivemos a humanidade, a Conferência das Nações Unidas do planeta, né, nasceu
a Conferência das Nações Unidas para as Questões Climáticas. E a partir dessa conferência, a gente passou a ter as COPs, que nós vamos ter a COP 30 em Belém do Pará. Nós tivemos em 2015 a COP 21 em Paris. E na COP 21 foi estabelecido diminuir 66% da emissão de gases. E nós não fizemos isso. A gente vem aumentando cada vez mais. Aqui já foi, eu vou agilizar um pouco, porque o meu tempo... Aqui, como é que a administração pública, a partir da direção da ONU, está fazendo? No caso do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, desde 2022, nós fazemos inventário dos gases de efeito estufa. O que é, como o TRE Rondônia está participando dessa elevação de gases na atmosfera. E a direção da ONU, através do GHG Protocol, que é um protocolo trabalhado pela ONU e adaptado pela Fundação Getúlio Vargas para o Brasil, através de uma planilha de Excel. A planilha tem essa face. Na planilha, a gente mapeia o escopo 1, que são emissões de fontes controladas pelo tribunal. Eu não vou entrar em detalhes, porque com o tempo que eu tenho não é possível. Escopo 2, emissões provenientes da energia elétrica. A gente mapeia e, a partir desses mapeamentos, a gente pode estabelecer melhor estratégia de atuação, considerando a atuação do órgão em questão de... eu esqueci o nome da palavra... governança. O escopo 3, a gente vai mapear aquilo que indiretamente tem a atuação do tribunal. E aqui foi um panorama do que a gente fez. A gente não começa sabendo, é complexo, estamos como profissionais em franco aprendizado, assim como a Terra inteira está aprendendo como fazer para equilibrar a nossa convivência com o planeta. Estarmos aqui sem ameaçarmos a nossa vida. Então, no TRE, em 2022, a gente teve aquele resultado, 20.072 toneladas de CO2 equivalente, mas a gente vem aprimorando o processo de fazer. Em 2023, a gente mapeou algumas coisas que poderiam ter sido dispensadas, mas deu esse montante, 573.484 toneladas. Em 2024, a partir da nossa observação e atuação, a gente já conseguiu fazer 304.572. E, a partir do ano que vem, nós vamos compensar, e nós estamos publicando esses inventários na página do tribunal. Isso daqui é a experiência do TRE na temática da sustentabilidade. Desde 2022, nós fazemos coleta seletiva de forma separada nos ambientes onde temos comida e do ambiente das salas. E essa coleta seletiva tornou possível termos compostagem no tribunal. Nós produzimos adubo no tribunal a partir de todos os resíduos orgânicos que nós separamos lá, que resulta em adubo que a gente distribui, que resulta em plantio no tribunal, nos pequenos espaços que temos, e nós somos um ecoponto. Quem da população quiser descartar e não encontra onde, a gente se coloca como um facilitador. E nós coletamos, isso daqui é só internamente, cápsulas de café, que a gente coloca para secar, e depois a gente envia para uma logística reversa de empresas lideradas ali pela Nestlé. E esse daqui é o nosso trabalho na Copa. A gente coleta também esponjas e devolvemos para uma logística reversa de 3 empresas produtoras. E nós temos inúmeros outros programas que a gente atua em escolas. Nós fazemos feiras de sustentabilidade e inclusão todos os meses, onde a gente trabalha a educação ambiental para a população, para todos que vão nas feiras e que expõem nessas feiras, e também para os nossos servidores, para todo o entorno. Para o entorno todo, é o nosso planejamento para final de 2025 e início de 2026.
Meu tempo esgotou e eu concluí exatamente no tempo. Obrigada. Muito obrigada, Solange. Foi muito bom como as palestras elas se combinaram, em que uma já vem nessa início de indagações de como implementar, um órgão público implementar a sustentabilidade, e logo em seguida a gente já vê aqui como o TRE tem implementado em diversas experiências a questão da sustentabilidade. Então, para dar continuidade aqui ao nosso painel, eu passo a palavra para Ana Carolina Melo. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesse Congresso de Direito Administrativo, representando o SEBRAE, para compartilhar com vocês como é que a nossa instituição vem incorporando a temática de sustentabilidade como um eixo estruturante. Eu vou pedir licença para ficar de pé, pegar. Para nós, a nossa gestão ela está guiada por uma gestão de modernidade, responsabilidade e transformação. E para nós, o SEBRAE, nós compreendemos que sustentabilidade, ela transcende a pauta ambiental. É, na verdade, um eixo estruturante, é uma estratégia institucional que está alinhada aos pilares ESG. Então, portanto, além do ambiental, é também social, é também de governança, e está alinhada, integrada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma vez que o SEBRAE, desde 2003, ele é signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, e isso aqui é essencial para responder os desafios contemporâneos que nós temos relacionados à gestão, porque a gestão ela precisa ser, sim, transparente, ela precisa ter equidade, ela precisa ser inovadora e ela tem que dar suporte à instituição para que esta instituição ela tenha resiliência. Nós tivemos o exemplo da pandemia, que foi necessário nos adaptar, e assim o SEBRAE tem atuado. Aqui nós temos a nossa missão, a missão do SEBRAE é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, além de estimular o empreendedorismo. E qual é o propósito do SEBRAE? O propósito do SEBRAE é transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável no Brasil. E qual é a nossa visão de futuro? É ser referência na promoção do empreendedorismo e geração de valor para os pequenos negócios. E um desses pilares, para nós, do SEBRAE, é exatamente a governança ética e sustentável. O SEBRAE ele criou um robusto programa de integridade corporativa, onde nós atuamos com prevenção de riscos, nós atuamos na integridade dos processos e fortalecemos a cultura ética da nossa instituição. E esse programa ele está articulado com o Comitê ESG. E esse comitê também é reforçado por ações de compliance, canais de denúncia, treinamentos e avaliação de riscos reputacionais, que são reportados a autoridades internacionais também, consolidando assim, para nós, o SEBRAE, um modelo de governança ESG, que tanto abrange a pauta ambiental, como também social e de governança. Nós, dentro desse comitê ESG, na verdade, o objetivo desse comitê é estimular e articular e fomentar estratégias e iniciativas do sistema SEBRAE com foco em quê? Com foco em cuidado com o meio ambiente, mas não só isso, promoção da diversidade, equidade e inclusão e boas práticas de gestão e governança.
Este comitê, ele é dividido em grupos de trabalho, e cada um desses grupos de trabalho trabalha com frentes. Nós temos a adesão, as adequações, na verdade, aderentes ao ISD, no grupo 1. No grupo 2, tem a temática ambiental, de papel zero e descarbonização. Grupo 3, compras sustentáveis. Grupo 4, coleta de dados étnicos raciais. A sustentabilidade no SEBRAE é uma missão da nossa instituição, e nós temos dados aqui do relatório de sustentabilidade de 2023, que é o último que nós temos, vai sair um agora, pegando 2024, 2025, mas ainda não tenho autorização para divulgar. E em 2023, nós fizemos mais de 34 milhões de atendimentos, com ênfase em quê? Nos projetos sustentáveis que nós temos. Não sei se vocês já ouviram falar de algum deles. Tem o Catalisa, tem o Inova, tem alguns outros que não recordo agora, mas esses projetos, eles trabalham com a bioeconomia amazônica e ecoturismo, inclusão produtiva e inovação social e digitalização com responsabilidade ambiental. E aí, nós temos o Centro de Sustentabilidade. Ele fica em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele é referência nacional. E ele foi criado exatamente para tratar dessa temática. Ele foi inaugurado em 2010, para integrar essas práticas sustentáveis às estratégias empresariais dentro do sistema SEBRAE. Então, ele contribui para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil. E esse centro de sustentabilidade, ele tem como propósito capacitar os empreendedores. O SEBRAE, ele atua nesse apoio estratégico aos pequenos negócios, para que eles possam incorporar a sustentabilidade como um diferencial competitivo. Desenvolver soluções e ferramentas que auxiliem na implementação dessas práticas sustentáveis e incentivar a inovação sustentável, e aí alinhando, claro, as demandas do mercado, as expectativas globais, com responsabilidade socioambiental. É pensar no meio ambiente, é pensar nessas práticas sustentáveis, mas também é pensar num negócio com lucratividade. Promover alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU, conectando os pequenos negócios à Agenda de 2030 da ONU, a COP, a colega falou da anterior, e aí nós já estamos nos preparando para a COP 30. E quais são as atividades e soluções oferecidas dentro desse Centro de Sustentabilidade do SEBRAE? Capacitações e treinamentos são programas educacionais que ensinam a integrar a sustentabilidade aos processos empresariais, para tornar isso de modo prático no dia a dia dos empreendedores. São oferecidas também ferramentas de diagnóstico e avaliação. Nós temos exemplo aqui que são soluções como radar de sustentabilidade, para aferir em que ponto esse pequeno negócio está inserido dentro de uma pauta de sustentabilidade, que mede o desempenho dessas empresas, né, tanto ambientalmente, socialmente, quanto economicamente também. A publicação de conteúdos, então, são gerados diversos estudos, e esses estudos permitem que nós tenhamos relatórios concretos a respeito dessa temática, para orientar esses empresários a adotarem essas práticas inovadoras e sustentáveis. E nós temos também casos de sucesso e inspiração, onde esses empresários puderam ser atendidos pelo SEBRAE e viram os seus negócios se transformarem por meio da sustentabilidade, e hoje são inspiração para outros empresários, para que também adotem modelos de negócios sustentáveis.
E o próprio Centro de Sustentabilidade, de referência do SEBRAE, ele foi desenvolvido como um exemplo de sustentabilidade em prática. Ele foi projetado para ser um modelo de eficiência ambiental. Então, ele conta com captação e reuso de água, sistemas de eficiência energética e uso de materiais ecológicos e design sustentável. Olha, a gente está sem aqui o marcador, mas vocês podem verificar que o prédio ele é construído em forma ogival. Tem esses dois arcos que se unem, que é um tributo e testemunho da conexão entre tradição e modernidade, desenhado pelo arquiteto da Universidade Federal do Mato Grosso e doutor em habitações indígenas brasileiras, José Afonso Botura Porto Carreiro. E aí, nesse espaço, nós temos estações educativas que demonstram práticas sustentáveis, como estação de arquitetura sustentável, estação de água, energia, resíduos, compostagem, minhococultura. E aí, qual é o nosso compromisso com o futuro? O SEBRAE ele tem como compromisso, como objetivo, ser uma referência nacional e internacional em práticas sustentáveis até a realização da COP30, que, como vocês sabem, acontecerá na Amazônia. Então, essa é uma oportunidade de protagonismo para a região norte. E nós entendemos isso como algo muito importante para a sustentabilidade, como um eixo jurídico, administrativo e institucional, para que tudo esteja interligado. E aí, eu gostaria de convidar a cada agente público, jurista, gestor, a enxergar a sustentabilidade como, de fato, esse eixo jurídico e administrativo que faz com que a gestão seja transformada. Então, muito obrigado a todos. Eu deixo aqui uma frase que é a seguinte: transformar a gestão pública é urgente, como todos sabem, e a sustentabilidade é o caminho para isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Carolina, pela explanação. É muito bom ver que o nosso painel ele se iniciou com uma instigação da Xandrica em relação à questão da sustentabilidade na administração pública, e a gente vem com a Solange nos falando de questões já próprias do TRE, como eles implementam isso, e agora saindo um pouquinho, e a gente passa ali para a questão empresarial, como o SEBRAE tem, então a gente tem uma interlocução assim com vários setores da sociedade, e sem tomar mais tempo do nosso painel, para também não atrasar os demais, eu gostaria apenas de finalizar com uma pergunta que eu acho que vai fechar o nosso painel com chave de ouro para a Xandrica, em pensar como que a gente pode pensar em implementar a política da sustentabilidade na gestão pública. Eu acho que esse é o ponto para a gente fechar, que você instigou a gente e a gente trouxe algumas experiências. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você sobre esse ponto. Obrigada, doutora Bruna. Nós fomos convidados a fazermos uma imersão, né, e profundas reflexões com todas as falas aqui compartilhadas com vocês. Eu responderia, doutora Bruna, trazendo vocês a uma reflexão da governança pública sustentável. Quando eu perguntei para vocês qual é o nível da maturidade do seu órgão, é justamente para convidá-los a fazer esta reflexão, para que a gente possa efetivamente implementar práticas, critérios. O comportamento sustentável da administração nos exige termos um programa de governança em nosso órgão. A administração pública não tem mais espaço para ignorar os impactos ambientais que as suas ações
geram. A administração pública não tem mais espaço para ignorar os insumos utilizados na feitura do produto que você adquire. Não dá mais para a gente ignorar as condições de trabalho dos colaboradores que prestam serviço para a administração. A gente não pode mais ignorar a dimensão ambiental, econômica, social e cultural. Mas para isso acontecer, a gente precisa de governança. E eu pergunto também para vocês, como é que está o comprometimento da alta administração do seu órgão? Como é que está a curva de aprendizagem dentre os servidores? Estão sendo capacitados? Não estão sendo? Existe algum programa de impacto, de sustentabilidade ambiental, social? Existe um programa de inclusão social, acessibilidade dentro do órgão? Existe uma equipe, um grupo de trabalho para que possa contribuir com os demais setores na implementação das práticas sustentáveis? A gente não tem um grupo de trabalho, mas a gente tem um servidor. Estamos empoderando este servidor? Estamos dando espaço às lideranças sustentáveis dentro do órgão? São reflexões que a gente precisa fazer para conseguirmos ter êxito na implementação da sustentabilidade na administração pública. E quando a gente fala de governança, pergunto, como é que estão os nossos PCAs, os nossos planos de contratação anual? E o planejamento estratégico do órgão? Está considerando prática sustentável? O nosso PPA, plano de logística sustentável, temos, não temos? Como estamos? E não é só ter estas ferramentas, elas precisam necessariamente conversar entre si. Tem que haver conexão, harmonia entre essas peças de planejamento. Porque senão eu vou ter informações isoladas. Para a gente conseguir implementar a governança pública, eu preciso dispor dessas ferramentas administrativas e elas precisam necessariamente se conversarem. Nós temos um mapa geográfico e diversos níveis de dificuldades dentro da administração. Nós temos o governo federal, que a gente pressupõe que tem uma estrutura melhor. Nós temos nossos estados e os nossos municípios. Como nós estamos? A gente precisa fazer essa reflexão. Como a doutora Ana Carolina, sustentabilidade é o caminho e a governança pública sustentável é a ferramenta que nós vamos conseguir efetivamente operacionalizar dentro da administração. E como última contribuição, o Tribunal de Contas da União já vem fazendo auditorias, junto aos órgãos, para analisar como é que está a maturidade do órgão. Estão conseguindo implementar? Não estão? Qual é a dificuldade? Quais são os índices? Por isso que eu falo de governança, porque a gente precisa avaliar. É avaliando que nós vamos coletar dados, vamos fazer uma leitura do cenário, traçar metas, monitorar, para a gente alcançar os nossos propósitos. E aí o Tribunal de Contas, há muito tempo, vem fazendo auditoria de governança, inclusive liderado pelo ministro Augusto Nardes, há muito tempo na administração, e, paulatinamente, tem inserido análise sustentável nessas auditorias. E aí, senhoras e senhores, em 2023, recentemente, o próprio TCU mudou o índice de análise de governança do órgão. Em 2023, eles criaram um grupo de estudo para inserir critérios ambientais e sociais nessa auditoria de governança. O ano passado foi o primeiro ano que nós tivemos a auditoria
com o índice remodelado do TCU, que ele passou a se chamar IESGO, justamente porque ele trouxe para sua estrutura análise dos aspectos ambientais e sociais da sua administração. Por isso, não tem como a gente analisar a governança da administração sem considerarmos os aspectos sociais e ambientais. Devolvo a palavra para você, doutora Bruna. Não sei se a gente vai ter as considerações finais. Eu já posso me despedir? Por conta do avançado do horário, eu estou olhando aqui, vou devolver a palavra para as minhas colegas também realizarem suas considerações finais e trazer realmente todas a esta reflexão. Nós precisamos assumir compromissos individuais, compromissos organizacionais. Nós precisamos. Para quem ainda não começou, a gente precisa iniciar. A gente precisa iniciar. E para aqueles que já têm experiência, a gente precisa avançar. E a gente fala muito dos órgãos federais, AGU, TCU. Eu peço até a licença para a Solange Mendes e fazer um registro. Nós temos no nosso estado de Rondônia, na nossa casa, exemplos exitosos de implementação de práticas sustentáveis na administração. Peço licença. TRE recebeu, nesse ano de 2025, a premiação em primeiro lugar em sustentabilidade entre os tribunais eleitorais pelo CNJ. Nós temos exemplos dentro de casa para servir como referencial. Nós temos SEBRAE aqui com exemplos e práticas exitosas que podem também contribuir com o aprimoramento e a implementação dentro do órgão. Então, é conversar com o SEBRAE, conversar com o TRE e com todos aqueles que já iniciaram. A ausência de governança pública mata. Mata. E as pessoas que mais estão suscetíveis à emergência climática são as pessoas mais vulneráveis. Mais vulneráveis. Então, assim como os povos da floresta, que há muito tempo preservam o nosso planeta, que a gente também assim o possa fazer. Cuidar da nossa casa, da nossa terra e garantir a sobrevivência humana. Estou muito feliz de estar no congresso, estar neste painel com as colegas, muito feliz em ladear a doutora Ana Carolina, a doutora Solange, a doutora Bruna. Como a doutora Bruna falou no começo, fazemos parte do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo e a sustentabilidade está em nosso DNA. Em nosso DNA. E temos muito orgulho. Em nossos congressos, a gente não abre mão da equidade de gênero, equidade racial, acessibilidade. E que possamos realmente cuidar dessa geração e garantir o planeta para as próximas gerações. Obrigada. Muito obrigada, Chandra, que eu vou passar a palavra para as demais panelistas para fazer as considerações finais em pelo menos 2 a 3 minutos para a gente finalizar o nosso painel. Então, fique à vontade, Ana Carolina. Eu quero, em tempo, me redimir, porque eu fui a única que não fiz a minha autodescrição, então peço licença para fazer agora, no meu tempo de considerações finais. Meu nome é Ana Carolina Mello, sou advogada, gerente jurídica do SEBRAE em Rondônia, sou mulher cis, estatura mediana, posso dizer, 1,63. Estou vestindo
blazer e calça azul marinho, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, e vou utilizar da referência da Solange, que fez uma alusão à tonalidade do verde, né? Não é só um verde, a minha blusa é um verde petróleo, e eu estou de salto. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. O SEBRAE está de portas abertas para cada um de vocês. O intuito do SEBRAE é sempre cooperar, é capacitar, é inspirar, e nós temos trabalhado nesse sentido, né? Como vocês puderam ver, o nosso compromisso é ser referência na área de sustentabilidade, e por isso nós temos diversas empresas que são exemplo desse apoio estratégico recebido pelo SEBRAE, e espero que cada um de vocês possam, de alguma forma, acessar a esse mundo, né, de governança estratégica e sustentável do SEBRAE, não só em Rondônia, mas em todo o território nacional. Muito obrigada. Passa a palavra para a Solange. Eu quero, como consideração final, deixar uma reflexão. Pode parecer, olhando hoje para o TRE, que recebeu um prêmio do CNJ, mas isso não aconteceu hoje. Isso começou a acontecer em maio de 2022, quando foram iniciados os trabalhos da assessoria de sustentabilidade e acessibilidade. Então, são pequenas ações que, somadas ao longo do tempo e tendo engajamento das pessoas que fazem aquela instituição, aos poucos, fica grande. E eu quero trazer uma outra premissa. Nós, como humanidade, nos vemos separados uns dos outros, separados da natureza. Eu não sou a natureza está lá. É o rio, é a água que está lá, é a terra. Não. Como é que eu preciso estar em relação à água para estar bem? Eu preciso ter água, eu preciso beber água. E de onde vem essa água? Da natureza, necessariamente. Então, eu e a terra, nós estamos integrados. Porque a gente considerou uma teoria de separação, nós estamos aqui hoje. Precisamos retomar a consciência da nossa unicidade. Nós somos unidos uns com os outros, e nós somos unidos com o meio ambiente, com a terra, com os gases da natureza, com tudo o que existe. Não existe separação, ela é ilusória. E a partir dessa premissa, eu os convido a pensar o comprometimento individual com a causa, porque através do individual vem o comprometimento institucional. Só é possível chegar no institucional a partir do individual. Vamos fazer acontecer? Nós, todos juntos, é possível. Obrigada. Muito obrigada. Gostaria apenas de contribuir, falando que eu vejo aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, as instituições caminhando para a gente conseguir alcançar a sustentabilidade. Aqui um exemplo muito claro, mas também eu, como sou da área da educação, eu vejo os órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, o TJ, os órgãos todos do nosso estado investindo em capacitação, em sustentabilidade dos membros e dos servidores. Um exemplo disso é que muitos membros e servidores estão hoje, inclusive advogados que fazem parte do IRDA, fazem mestrado e doutorado aqui na Católica, com ênfase em sustentabilidade. E muitas vezes, quando se implementa, né, a falar sobre sustentabilidade para alguém que está dentro de um órgão e não estava antes no âmbito da pesquisa, e
E a gente fala, é um programa com foco em sustentabilidade. Mas eu não sou do direito ambiental. Não, mas espera aí. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando sobre toda a sociedade. É um viés econômico, é um viés tecnológico, é um viés ambiental também, social. Então, a gente hoje tem muitos membros, servidores da nossa administração pública do estado de Rondônia e também terceirizadas, fazendo, contribuindo para a capacitação de gestores públicos por meio da pesquisa, do mestrado, do doutorado. Então, isso também é um caminho que a gente já vê hoje, pessoas que já têm o seu mestrado, já têm o seu doutorado, o juiz aplicando a sustentabilidade na sua decisão. Está aqui para não me deixar mentir o doutor Johnny Clemens, que depois já começa aí a aplicar o seu mestrado, né, a sua pesquisa, o seu doutorado, enfim, nas suas decisões. E isso a gente consegue ver claramente em cada parecer do Ministério Público, de um gestor público que fez parte disso. Então, parabenizar aos membros, servidores que estão aqui presentes e incentivar aos alunos da Faculdade Católica que estão aqui ou demais de fora, que entrem nesse mundo da pesquisa voltado para a sustentabilidade, porque isso abrange não só um direito ambiental, mas todas as searas da nossa sociedade. Agradecer a cada uma das mulheres aqui presentes que fizeram desse painel uma conversa, uma reflexão muito importante para o nosso congresso. E passo a palavra, finalizando então, a nosso cerimonial. Muito obrigada. Obrigada, doutora Bruna. Antes de finalizarmos este painel, gostaríamos de convidá-las, as doutoras, para que viesse um pouco mais à frente para uma foto oficial, por favor. Gostaríamos também de chamar ao palco o doutor Bruno Martins, presidente do Instituto de Direito Administrativo de Roraima. Também as doutoras e o doutor poderiam ficar mais ao centro, o senhor poderia ficar no centro para uma foto oficial. Agradecemos a presença de todas as doutoras deste primeiro painel, como tema sustentabilidade. Pedimos, então, para que o doutor Bruno permaneça. E agradecemos a todas as senhoras. Pedimos que tomem seus assentos na plateia para a continuação do nosso evento. Obrigada.